O sonho da Comunidade da Cruz começou mais ou menos ali em 2015, 2014, 2015, quando eu fiz uma viagem para Conselheiro Pena, onde meu tio, o pastor Júnior, ele era ministro de louvor na igreja presbiteriana. E nessa viagem a gente teve a oportunidade de ir ao monte, clamar ao Senhor, orar um pouco, ele e o meu primo Thales, E nesse lugar Deus falou muito com a gente. Deus realmente se revelou naquele lugar. E o que ele falou no meu coração, e falou ao coração do meu primo Thales e o coração do pastor Júnior, foi algo unânime, E naquele momento tivemos a certeza de que Deus queria usar a gente. Nós não imaginávamos que as coisas aconteceriam na velocidade e no tempo que elas aconteceram, Mas eu já sabia do desejo do coração dele de um dia pastorear no Nordeste. A gente só ficou surpreso porque o dia chegou bem antes do que imaginávamos. E a conversa foi muito boa, porque já havia esse acordo de que quando isso acontecesse, a gente iria abençoá-lo e liberá-lo para fazer o trabalho. Bom, nós começamos a nos reunir na garagem de casa, Até lá eram poucas pessoas, acho que cerca de 30 pessoas ali na garagem de casa reunidos. A gente fazia o louvor com o violão e o carrom, eu e meu irmão. E a igreja foi tomando forma de igreja, Foi crescendo até o momento da gente sentir a necessidade de partir para um lugar que teria espaço para acomodar mais os irmãos. Foram chegando pessoas com o mesmo discurso. O discurso de nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Nós precisamos ouvir um Evangelho não distorcido, um Evangelho fiel, uma interpretação fiel, uma interpretação não manipulada. E quanto mais pessoas iam falando isso para nós, mais meu coração ia se enchendo de alegria e mais eu ia tendo fome de estudar as Escrituras e expor para a igreja isso. E esse primeiro ano, então, nós rapidamente começamos a nos reunir num salão bem pequeno, bem apertado, com pouca estrutura. Mas em 3 meses, nós naquele salão, eu desafiei a igreja que a gente fosse para um lugar maior. Porque o Júnior vinha compartilhando esse desejo do coração dele de um dia servir no Nordeste, e ele tinha isso tão ardente no coração dele, que quando a oportunidade surgiu, mesmo nas circunstâncias de limitação, de um grupo menor, de com certeza uma restrição financeira, alguns desafios de logística, de provisão, abandonar aquela estrutura já toda consolidada lá. Isso tudo foi mais fácil porque não tinha como negar que a mão de Deus estava sobre isso. Meu nome é Ricardo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Granduquesa, em Governador Valadares. E eu estou aqui hoje para falar da história, ou um pouco da história da Igreja Reformada Comunidade da Cruz. Eu me considero parte dessa história. Ainda em Conselheiro Pena, eu e o pastor Júnior pastoreávamos juntos ali, e ali ele já compartilhou comigo o desejo no coração ardente que ele tinha de um dia pastorear no Nordeste, em algum lugar do Nordeste. E eu não imaginava que isso aconteceria tão rápido. Logo no ano seguinte, nós entramos num processo de transição para Governador Valadares, então iríamos pastorear a igreja presbiteriana Granduquesa. E quando nós chegamos lá, fui surpreendido quando o Júnior me disse que havia um grupo em Maceió que gostaria de conhecê-lo com pretensões futuras de que ele se tornasse, se esta fosse a vontade de Deus, pastor desse grupo e de uma futura igreja. Júnior veio conhecer a igreja em Maceió, conheceu o grupo, ele teve ali a confirmação de que de fato Deus o estava chamando para o ministério no Nordeste, no estado de Alagoas, na cidade de Maceió. 6 meses depois, Deus confirmou isso no coração do conselho da Igreja Presbiteriana do Granduquesa, também no meu coração. E o Júnior decidiu vir
e começaram então um ministério a partir desse grupo que se reunia em casas. 6 meses depois, eu fui visitar o pastor e a comunidade em Maceió. E quando cheguei, tive a confirmação de que, de fato, aquilo não era apenas um desejo, um sonho do coração do pastor Júnior, mas antes disso era um sonho, um desejo do coração de Deus. Encontrei uma igreja vibrante, alegre, animada, uma igreja bíblica fiel e que crescia. E isso me trouxe grande alegria por ver que, de fato, Deus havia abençoado o trabalho do pastor Júnior e dos irmãos e havia abençoado a Igreja Reformada Comunidade da Cruz. E você que me ouve, que é membro dessa igreja lá do início, sabe bem do que nós estamos compartilhando e falando. Você fez parte desse momento, você estava lá, você acompanhou esse processo e percebeu que, de fato, começou a chegar pessoas com esse discurso até nós. Queremos ouvir a palavra de Deus. Então nós começamos a entender que a autoridade suprema sobre essa igreja, que as características dessa igreja seria as Escrituras. As Escrituras, elas iriam estar em evidência nessa igreja. E nós, então, com muita alegria, começamos a nos esforçar para expor as Escrituras a esses irmãos. Conseguimos mudar de um lugar bem pequenininho, em um bairro, em uma rua escondida, para uma avenida. E foi um motivo de muita alegria para nós. Foi um desafio enorme, porque nós precisamos trabalhar. Os recursos eram muito poucos. E nós precisamos trabalhar, e muitos irmãos lançaram a mão ali no arado e começaram a trabalhar, crendo que Deus iria enviar mais pessoas com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Guarda esse texto no seu coração. Dias estão vindo. E ainda hoje tem acontecido isso. E amanhã acontecerá também. Essa é a evidência também dos últimos dias. O Senhor está enviando fome sobre a terra. O povo de Deus tem fome de Deus. O povo de Deus quer a palavra de Deus. E nós não podemos negociá-la, nem negligenciá-la. E jamais retê-la. Precisamos entregar toda a palavra de Deus, toda a verdade de Deus ao povo de Deus. Deus te abençoe.